Hoje somos convidados a refletir sobre um princípio espiritual profundo e muitas vezes negligenciado, a reciprocidade de Deus. A palavra nos revela um Deus cheio de graça, misericórdia e amor, mas também um Deus que responde às atitudes do coração humano. Aquilo que semeamos em nossa caminhada com Ele influencia diretamente como experimentamos sua ação em nossas vidas. Deus é soberano, imutável e perfeito, mas Ele escolheu se relacionar conosco de maneira viva e dinâmica. Desde o início das Escrituras vemos que o Senhor reage à fé, à obediência, à humildade e até mesmo à desobediência do ser humano. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Não é apenas um convite, mas uma revelação de como essa relação funciona. Quando damos passos em direção a Deus, Ele responde com sua presença, seu cuidado e seu poder. A reciprocidade divina não significa que podemos controlar Deus, mas que nossas atitudes criam espaço para que Ele opere. Quando o coração é endurecido, a voz de Deus se torna distante. Quando o coração é sensível, sua direção se torna clara. A fé abre portas que a incredulidade fecha. A obediência libera bênçãos que a rebeldia bloqueia. Não porque Deus deixe de amar, mas porque Ele respeita as escolhas humanas. Observamos isso na vida de personagens bíblicos. Abraão respondeu em fé, e Deus respondeu com promessas e alianças. Moisés se colocou disponível, e Deus se manifestou com sinais e direção. Por outro lado, quando o povo de Israel murmurava e resistia, experimentava atraso, disciplina, silêncio, em todos os casos, Deus permanecia fiel à sua natureza, mas sua ação variava conforme a postura do povo. Jesus também ensinou esse princípio de forma clara. Ele disse que àquele que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Isso revela que a maneira como valorizamos, recebemos e praticamos aquilo que Deus nos confia determina o quanto podemos avançar espiritualmente. Quem responde à graça com gratidão recebe mais graça. Quem responde com indiferença acaba vivendo em escassez espiritual. A reciprocidade de Deus se manifesta também no amor. Quando perdoamos, somos perdoados. Quando usamos misericórdia, recebemos misericórdia. Quando damos, nos é dado. Esses princípios não são fórmulas humanas, mas expressões do caráter justo e relacional de Deus. Ele deseja formar em nós um coração semelhante ao dele e por isso responde às atitudes que refletem seu caráter. Isso nos leva a uma pergunta essencial: que tipo de resposta temos oferecido a Deus? Nossa vida de oração revela fome ou apenas rotina? Nossa obediência é parcial ou completa? Nossa fé confia em Deus apenas quando tudo vai bem ou também quando o caminho é difícil? Deus vê o coração e é o coração que Ele responde. Precisamos compreender que a reciprocidade divina não anula a graça, ela aprofunda. A graça nos alcança gratuitamente. Mas a forma como caminhamos nessa graça define o nível de intimidade, direção e frutificação que experimentamos. Deus se revela mais profundamente àqueles que o buscam com sinceridade, persistência e humildade. Quando ajustamos nossas atitudes, alinhando nossos pensamentos, palavras e ações com a vontade de Deus, criamos um ambiente espiritual onde Ele age com liberdade. Não vivemos mais apenas reagindo às circunstâncias, mas cooperando com o propósito divino. Nossa vida passa a ser um testemunho vivo de que Deus responde à fé, honra a obediência e se manifesta àqueles que o levam a sério. Que hoje possamos decidir responder a Deus com um coração inteiro, atitudes coerentes e uma fé viva. Que nossa postura diária convide à ação do Senhor, para que sua vontade se cumpra em nós, por meio de nós, e para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Quando falamos sobre a reciprocidade de Deus, precisamos começar entendendo a natureza do relacionamento que Ele escolheu ter conosco. Deus não é distante, indiferente ou mecânico em sua forma de agir. Ele é pessoal, relacional e intencional. Desde o princípio, o Senhor revelou o desejo de caminhar com o ser humano, de ouvir sua voz, de responder às suas escolhas e de se manifestar de acordo com a postura do coração. Isso nos mostra que a fé cristã não é apenas um conjunto de crenças, mas uma relação viva entre Criador e criatura. Deus é imutável em seu caráter,
em sua santidade e em seu amor. Ele não muda como os homens mudam, nem reage de forma impulsiva ou injusta. No entanto, a maneira como ele se manifesta na vida de cada pessoa pode variar, porque essa manifestação está profundamente ligada à resposta humana. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, mas a experiência que temos ela é moldada pela forma como nos aproximamos, confiamos e obedecemos. Isso não diminui sua soberania, pelo contrário, revela sua grandeza em escolher se relacionar conosco dessa maneira. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus responde àqueles que o buscam. Quando alguém se aproxima com sinceridade, ele se revela. Quando alguém clama, ele escuta. Quando alguém se humilha, ele exalta. Essa dinâmica mostra que Deus não força sua presença, mas a oferece àqueles que a desejam de verdade. Ele respeita a liberdade humana e honra as decisões do coração. Por isso, a reciprocidade divina não é um sistema de troca fria, mas uma resposta de amor a uma atitude genuína. Muitas pessoas vivem frustradas espiritualmente porque esperam que Deus haja sem que haja envolvimento pessoal. Esperam resposta sem oração, direção sem obediência e intimidade sem compromisso. No entanto, o relacionamento com Deus funciona de forma diferente. Assim como em qualquer relação verdadeira, há necessidade de entrega, escuta e resposta. Deus fala, mas espera que o ser humano ouça. Deus chama, mas espera que alguém responda. Deus se aproxima, mas deseja ser recebido. Quando entendemos que Deus se relaciona de forma viva e recíproca, nossa visão espiritual muda. Passamos a compreender que não somos apenas espectadores da ação divina, mas participantes do que Deus deseja fazer. Nossas atitudes diárias passam a ter valor eterno. Cada escolha, cada decisão, cada resposta à palavra cria um ambiente espiritual onde Deus pode agir com liberdade. Não se trata de merecimento, mas de alinhamento. Quando o coração está alinhado com Deus, sua ação se torna evidente. Esse princípio também nos ensina que Deus não age de forma automática ou impessoal. Ele não é um sistema que responde a comandos, mas um pai que responde a filhos. Conhece intenções, motivações e desejos profundos. Muitas vezes, duas pessoas fazem a mesma oração, mas recebem respostas diferentes, porque o coração de cada uma está em uma posição diferente. Deus responde à verdade interior, não apenas às palavras exteriores. A reciprocidade divina nos chama à responsabilidade espiritual. Não podemos transferir para Deus a culpa por nossa frieza, estagnação ou distância espiritual, quando muitas vezes somos nós que deixamos de buscá-lo, ouvi-lo e obedecê-lo. Quando negligenciamos a comunhão, a palavra e a oração. Não é Deus que se afasta, mas nós que perdemos sensibilidade da sua presença. Ainda assim, Ele permanece disponível, esperando que o coração volte a se abrir. Ao mesmo tempo, essa verdade nos enche de esperança. Se nossas atitudes influenciam a maneira como experimentamos a ação de Deus, isso significa que sempre podemos mudar nossa postura. Um coração endurecido pode se tornar sensível. Uma fé enfraquecida pode ser restaurada. Uma caminhada distante pode ser transformada em intimidade novamente. Deus está sempre disposto a responder a um coração arrependido, humilde e sincero. Quando entendemos que Deus se relaciona de forma viva e recíproca, deixamos de tratar a fé como obrigação e passamos a vivê-la como relacionamento. A oração deixa de ser um ritual e se torna diálogo. A obediência deixa de ser peso e se torna resposta de amor. A palavra deixa de ser apenas informação e se torna direção para a vida. Tudo muda quando percebemos que Deus está presente, atento e disposto a agir, conforme a nossa resposta a Ele. Essa compreensão também nos leva a uma fé mais madura. Não buscamos a Deus apenas pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Não obedecemos apenas para receber bênçãos, mas porque o amamos. A reciprocidade divina não nos torna interesseiros, mas conscientes de que Deus honra aqueles que o levam a sério. Ele se revela aos que o buscam de todo o coração, não parcialmente, não superficialmente, mas com verdade. Portanto, reconhecer que Deus se relaciona de forma viva e recíproca nos convida a examinar nossa própria postura, como temos nos aproximado dele, com sinceridade ou apenas por hábito, com fé ou com dúvida, com entrega ou com reservas. Deus continua sendo fiel, amoroso e presente,
mas a profundidade da nossa experiência com Ele será sempre refletida pela maneira como escolhemos responder ao seu chamado diário. Quando avançamos na compreensão da reciprocidade de Deus, somos levados a olhar com mais profundidade para o papel das atitudes do coração. Não se trata apenas de ações externas ou comportamentos visíveis, mas da postura interior que sustenta cada escolha. Deus vê além das aparências e responde ao que está escondido no íntimo. Por isso, o estado do coração se torna determinante para a forma como experimentamos a ação do Senhor em nossa vida diária. A fé, por exemplo, não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar plenamente em seu caráter, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer suas promessas. Um coração cheio de fé cria um ambiente espiritual onde Deus age com liberdade. Confiamos em Ele, demonstramos que reconhecemos sua soberania e bondade. Essa confiança abre espaço para que Ele manifeste sua direção, sua paz e seu poder. Por outro lado, a incredulidade não impede Deus de ser Deus, mas impede o coração humano de perceber e receber aquilo que Ele já está disposto a fazer. A humildade também desempenha um papel essencial nessa dinâmica espiritual. Um coração humilde reconhece sua dependência de Deus e se submete à sua vontade. Deus resiste ao orgulhoso, não porque deixa de amá-lo, mas porque o orgulho fecha o coração para a ação divina. Quando alguém acredita que pode caminhar sozinho, deixa de buscar direção, correção e comunhão. A humildade, ao contrário, atrai a graça porque cria espaço para que Deus ensine, molde e conduza. Onde há humildade, há crescimento espiritual. A obediência é outra atitude que define profundamente a forma como Deus age. Obedecer não é apenas cumprir regras, mas alinhar a vontade pessoal com a vontade do Senhor. Muitas vezes queremos que Deus mude situações sem que precisemos mudar atitudes. No entanto, a obediência demonstra confiança e reverência. Quando escolhemos obedecer, mesmo sem entender completamente o propósito, estamos declarando que confiamos mais na sabedoria de Deus do que na nossa própria. Essa postura libera direção clara e frutos duradouros. Ao mesmo tempo, a desobediência cria barreiras espirituais. Não porque Deus se afaste, mas porque o coração se fecha à sua orientação. A pessoa passa a caminhar segundo seus próprios desejos, colhendo as consequências naturais dessas escolhas. Ainda assim, Deus continua chamando, corrigindo e convidando ao retorno. A reciprocidade divina se manifesta também na disciplina, que não é punição, mas expressão de amor. Deus corrige aqueles que Ele ama, buscando restaurar o coração e alinhar novamente o caminho. As atitudes do coração também influenciam a sensibilidade espiritual. Um coração sensível percebe a voz de Deus com mais clareza, pequenas direções se tornam evidentes e a consciência espiritual se mantém alerta. Já um coração endurecido, muitas vezes resultado de mágoas, pecados não confessados ou resistência à verdade, perde essa sensibilidade. A voz de Deus parece distante, não porque Ele deixou de falar, mas porque o coração deixou de ouvir. A reciprocidade divina nos lembra que ouvir a Deus exige disposição interior. Outro aspecto importante é a perseverança. Muitas pessoas começam a caminhar com Deus cheias de entusiasmo, mas desistem quando enfrentam dificuldades. No entanto, Deus responde àqueles que permanecem. A perseverança revela maturidade espiritual e confiança no tempo de Deus. Quando continuamos firmes, mesmo sem respostas imediatas, demonstramos que nossa fé não está baseada apenas em resultados, mas em relacionamento. Deus honra essa constância, fortalecendo o caráter e aprofundando a comunhão. As atitudes do coração também determinam como lidamos com os outros. Perdão, misericórdia e amor não são apenas valores morais, mas expressões práticas da reciprocidade divina. Quando escolhemos perdoar, refletimos o caráter de Deus e abrimos espaço para sua ação restauradora em nós. A falta de perdão, por outro lado, aprisiona o coração e impede o fluir da graça. Deus deseja agir, mas Ele também nos chama a agir conforme sua vontade. Essa compreensão nos leva a uma responsabilidade pessoal. Não podemos terceirizar nossa vida espiritual ou esperar que Deus faça aquilo que cabe a nós decidir. Ele oferece graça, direção e poder, mas espera uma resposta consciente. Cada atitude interior
se torna uma semente espiritual que produzirá frutos no tempo certo. Deus não ignora essas sementes, Ele responde a elas com justiça, amor e fidelidade. Quando entendemos que nossas atitudes criam espaço para a ação de Deus, passamos a viver com mais intencionalidade. Nossas decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser guiadas pela busca da vontade do Senhor. O coração se torna um terreno preparado, onde a palavra pode crescer e frutificar. Deus se alegra em agir em um coração disponível, ensinável e comprometido. Assim, a reciprocidade divina nos convida a um exame constante do interior, não para gerar culpa, mas para promover transformação. Deus deseja agir poderosamente, mas escolhe fazê-lo em parceria com o coração disposto. Quando ajustamos nossas atitudes, alinhando fé, humildade, obediência e perseverança, experimentamos uma fé viva, dinâmica e cheia da presença de Deus. Quando refletimos mais profundamente sobre a reciprocidade de Deus, percebemos que esse princípio se manifesta de forma clara na maneira como Ele honra aqueles que respondem à sua graça com fidelidade. A ação de Deus não é aleatória nem desconectada da postura humana. Ela segue princípios espirituais estabelecidos pelo próprio Senhor. Esses princípios não existem para limitar, mas para ensinar o caminho da maturidade espiritual. Quando o ser humano responde corretamente àquilo que Deus já revelou, novas dimensões do agir divino se tornam acessíveis. A fé ativa é um desses princípios centrais. Não se trata de uma fé passiva, que apenas espera, mas de uma fé que se move em obediência. Deus responde à fé que confia a ponto de agir. Quando alguém decide dar passos mesmo em meio à incerteza, está demonstrando que acredita mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias. Essa postura gera crescimento, fortalece o caráter e abre espaço para intervenções divinas que não seriam experimentadas de outra forma. A fé que se expressa em atitudes cria um ambiente onde Deus se manifesta com poder. A obediência contínua também é uma chave importante nesse processo. Muitas vezes queremos obedecer apenas quando isso é conveniente ou confortável. No entanto, Deus honra a obediência que persevera, mesmo quando o caminho parece difícil. A obediência não muda apenas as circunstâncias, ela transforma quem obedece. À medida que escolhemos seguir a vontade de Deus, nosso coração se torna mais sensível, nossa visão mais clara e nossa confiança mais firme. Deus responde a essa postura com direção, paz e frutos espirituais duradouros. Ao longo da história bíblica, vemos que Deus confia mais àqueles que demonstram fidelidade com aquilo que já receberam. Quem é fiel no pouco recebe mais, não como recompensa automática, mas como consequência natural de um coração preparado. Deus não entrega responsabilidades maiores a corações imaturos, pois seu desejo não é sobrecarregar, mas formar. A reciprocidade divina se manifesta quando Deus amplia a influência, o entendimento e a frutificação daqueles que se mostram responsáveis espiritualmente. Esse princípio também se aplica à forma como lidamos com as oportunidades espirituais. Cada instrução de Deus, cada correção e cada direção recebida são convites à resposta. Quando ignoramos essas oportunidades, perdemos crescimento. Quando as abraçamos com humildade, avançamos. Deus não força a transformação, mas responde à disposição do coração. A maturidade espiritual surge quando aprendemos a valorizar aquilo que Deus já nos confiou. A reciprocidade de Deus se revela ainda na maneira como Ele responde à perseverança. Existem períodos em que o silêncio de Deus parece dominar e muitos interpretam esse silêncio como ausência. No entanto, muitas vezes, o silêncio é um convite à profundidade. Deus observa se continuaremos buscando mesmo sem respostas imediatas. Essa perseverança fortalece a fé, purifica as motivações e aprofunda a intimidade. Quando permanecemos firmes, Deus se revela no tempo certo, de forma mais madura e sólida. Outro aspecto fundamental é o alinhamento entre palavras e ações. Deus responde à sinceridade, não à aparência religiosa. Uma vida que declara fé, mas vive em contradição, gera confusão espiritual. Já um coração que busca viver de acordo com aquilo que crê, cria coerência espiritual. Essa coerência fortalece o testemunho e atrai a ação de Deus. Não porque somos perfeitos, mas porque somos verdadeiros diante dele. A reciprocidade divina também se manifesta no relacionamento com o próximo. Deus leva a sério a forma como tratamos as pessoas. Amor,
Misericórdia, justiça e perdão não são opcionais, são expressões práticas da fé. Quando escolhemos amar, mesmo quando é difícil, refletimos o caráter de Deus. Ele responde a essa postura com cura interior, restauração de relacionamentos e crescimento espiritual. Da mesma forma, quando retemos amor, guardamos mágoa ou agimos com dureza, limitamos o fluir da graça em nossa própria vida. É importante compreender que a reciprocidade de Deus não é baseada em perfeição, mas em disposição. Todos falhamos, mas a diferença está na resposta ao erro. Um coração ensinável se arrepende, aprende e avança. Deus responde com perdão e restauração. Um coração resistente, porém, justifica seus erros e permanece estagnado. Deus continua amando, mas a experiência da sua ação se torna limitada. A reciprocidade divina nos chama a uma postura de humildade contínua. Essa verdade nos convida a uma fé prática que se manifesta no cotidiano. Não se trata apenas de momentos espirituais intensos, mas de decisões simples e constantes. Escolher obedecer, confiar, perdoar e perseverar diariamente cria um ambiente onde Deus age de forma contínua. A ação divina deixa de ser algo ocasional e passa a fazer parte da vida comum. Quando compreendemos esse princípio, nossa caminhada com Deus se torna mais consciente e madura. Não vivemos mais esperando que Deus faça tudo sozinho, nem acreditando que tudo depende apenas de nós. Entendemos que existe uma parceria espiritual, onde Deus age com poder e graça, e nós respondemos com fé e obediência. Essa parceria não diminui Deus, mas nos eleva ao propósito para o qual fomos criados. Assim, a reciprocidade de Deus nos ensina que nossas atitudes têm peso eterno. Cada resposta ao chamado de Deus molda nossa experiência espiritual. Quando escolhemos caminhar em fidelidade, experimentamos um Deus presente, ativo e transformador. Ele honra aqueles que o honram, conduz aqueles que confiam e se manifesta àqueles que o buscam de todo o coração. À medida que avançamos na compreensão da reciprocidade de Deus, somos levados a reconhecer que esse princípio não atua apenas em momentos extraordinários da vida espiritual, mas principalmente no cotidiano. É no dia a dia, nas escolhas simples e aparentemente comuns, que a postura do coração é revelada e onde a ação de Deus encontra espaço para se manifestar. Muitas vezes esperamos grandes experiências espirituais, mas Deus observa como reagimos nas pequenas decisões, pois elas constroem o fundamento da nossa caminhada com Ele. A forma como lidamos com o tempo é um reflexo claro dessa reciprocidade. Quando priorizamos Deus apenas quando sobra tempo, revelamos uma fé secundária. Porém, quando escolhemos buscá-lo de maneira intencional, mesmo em meio à rotina, demonstramos que Ele ocupa o centro da nossa vida. Deus responde a essa prioridade com direção, paz interior e clareza espiritual. Não porque Ele precise do nosso tempo, mas porque o tempo dedicado a Ele ajusta nosso coração à sua vontade. A reciprocidade divina também se manifesta na maneira como reagimos às dificuldades. Em momentos de dor, escassez ou frustração, nossas atitudes revelam se confiamos verdadeiramente em Deus ou apenas em suas bênçãos. Quando escolhemos confiar, mesmo sem entender, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nós antes de agir ao nosso redor. Muitas vezes, a maior obra de Deus não é mudar a situação, mas transformar o coração que enfrenta a situação. Essa transformação é fruto de uma resposta correta em meio à adversidade. O modo como lidamos com as tentações e conflitos internos também revela a nossa postura espiritual. Deus oferece graça suficiente para resistir, mas espera uma decisão firme do coração. Quando escolhemos a santidade, mesmo quando ninguém está vendo, Deus responde fortalecendo nosso caráter e aumentando nossa sensibilidade espiritual. A reciprocidade divina nos lembra que integridade gera intimidade. Quanto mais alinhados estamos com a vontade de Deus, mais clara se torna a sua voz. Outro aspecto essencial é a forma como reagimos à correção. Deus corrige porque ama, e a maneira como respondemos à disciplina revela nossa maturidade espiritual. Um coração humilde recebe a correção como oportunidade de crescimento. Um coração orgulhoso resiste e se fecha. Deus não deixa de amar, mas sua ação encontra existência onde
não há disposição para aprender. A reciprocidade divina se manifesta quando aceitamos ser moldados pelo Senhor. A gratidão também ocupa um lugar central nesse princípio. Um coração grato reconhece a ação de Deus mesmo nas pequenas coisas. Quando somos gratos, nossa visão se torna mais sensível à presença divina. Deus responde à gratidão, ampliando nossa capacidade de perceber suas bênçãos. Ingratidão, por outro lado, gera insatisfação e endurece o coração. Não porque Deus retire suas dádivas, mas porque o coração perde a capacidade de reconhecê-las. A reciprocidade de Deus se expressa ainda na forma como usamos aquilo que Ele nos confiou. Dons, recursos, tempo e oportunidades são provas de responsabilidade espiritual. Quando usamos esses recursos com fidelidade, Deus confia mais. Quando os negligenciamos ou usamos apenas para benefício próprio, limitamos nosso crescimento espiritual. Deus responde à fidelidade com expansão, não apenas material, mas principalmente espiritual. Nos relacionamentos, esse princípio se torna ainda mais evidente. A forma como tratamos as pessoas revela nossa compreensão do amor de Deus. Quando escolhemos agir com paciência, misericórdia e perdão, refletimos o caráter do Senhor. Deus responde a essa postura com cura interior, restauração e paz. Relacionamentos quebrados muitas vezes não são resultado da ausência de Deus, mas da ausência de atitudes alinhadas com sua vontade. A reciprocidade divina também nos ensina a importância da constância. Não é a intensidade momentânea que sustenta a caminhada espiritual, mas a fidelidade diária. Deus responde à constância com estabilidade espiritual. Quando permanecemos firmes, mesmo sem emoções intensas, construímos uma fé sólida. Essa fé não depende das circunstâncias, mas da confiança no caráter de Deus. Esse princípio nos desafia a abandonar uma fé superficial e abraçar uma vida espiritual autêntica. Não vivemos mais apenas esperando que Deus intervenha, mas cooperando com aquilo que Ele deseja fazer. Cada decisão se torna uma oportunidade de alinhar nosso coração com o dele. Deus se agrada de um coração disposto, não perfeito, mas sincero. Quando entendemos que a reciprocidade de Deus se manifesta no cotidiano, nossa espiritualidade deixa de ser fragmentada. Não existe mais separação entre o sagrado e o comum. Tudo se torna espaço para a ação divina. Deus age no trabalho, na família, nas decisões simples e nos desafios diários. Ele responde a um coração que o reconhece em todas as áreas da vida. Assim, a reciprocidade divina nos convida a viver de forma consciente e responsável. Sabemos que nossas atitudes importam, que nossas escolhas têm consequências espirituais e que Deus está atento à postura do nosso coração. Quando escolhemos viver alinhados com sua vontade, experimentamos uma fé viva, consistente e cheia da presença do Senhor. Ao aprofundarmos ainda mais o entendimento da reciprocidade de Deus, percebemos que esse princípio também está intimamente ligado ao processo de transformação interior. Deus não está interessado apenas em mudar circunstâncias externas, mas em formar um caráter que reflita a sua natureza. A maneira como respondemos ao agir de Deus revela quanto estamos dispostos a permitir que Ele nos transforme. Essa transformação não acontece de forma instantânea, mas por meio de respostas contínuas e conscientes ao chamado divino. Muitas vezes oramos pedindo mudanças visíveis, soluções rápidas e respostas imediatas. No entanto, Deus frequentemente começa a sua obra no interior, ajustando pensamentos, curando emoções e corrigindo motivações. Quando aceitamos esse processo com humildade, abrimos espaço para uma transformação profunda. A reciprocidade divina se manifesta quando respondemos com submissão ao que Deus está fazendo em nós, mesmo quando não compreendemos totalmente o propósito. A paciência ocupa um lugar central nesse processo. Deus trabalha em tempos que nem sempre coincidem com nossas expectativas. Quando escolhemos esperar com fé, demonstramos confiança no caráter do Senhor. A impaciência, por outro lado, muitas vezes nos leva a decisões precipitadas que geram consequências desnecessárias. Deus responde à paciência fortalecendo nossa maturidade espiritual e ensinando-nos a confiar além das circunstâncias. Esperar em Deus não é passividade, mas uma atitude ativa de fé.
A reciprocidade de Deus também se revela na maneira como lidamos com nossas fraquezas. Deus não se afasta quando reconhecemos nossas limitações, ao contrário, Ele se aproxima. Um coração que admite sua fragilidade cria espaço para a graça. Tentamos esconder falhas ou aparentar força, perdemos a oportunidade de experimentar o poder restaurador de Deus. Ele responde à sinceridade com cura, restauração e fortalecimento interior. O arrependimento sincero é outra expressão poderosa dessa reciprocidade. Arrepender-se não é apenas sentir remorso, mas mudar de direção. Quando escolhemos abandonar atitudes que não agradam a Deus, demonstramos um desejo genuíno de viver alinhados com sua vontade. Deus responde a esse arrependimento com perdão, restauração e novos começos. A reciprocidade divina nos lembra que sempre há espaço para recomeçar quando o coração está disposto a mudar. A renovação da mente também faz parte desse processo transformador. Deus responde à disposição de aprender e crescer. Quando nos abrimos para a palavra e permitimos que ela molde nossos pensamentos, nossa visão do mundo se transforma. Essa mudança interior afeta decisões, relacionamentos e prioridades. Deus honra um coração ensinável, conduzindo uma vida mais equilibrada e cheia de propósito. Reciprocidade de Deus se manifesta ainda na forma como lidamos com o sofrimento. A dor, embora difícil, pode se tornar um instrumento de crescimento quando respondemos com fé. Deus não desperdiça sofrimento, mas transforma em aprendizado e maturidade. Quando escolhemos confiar em meio à dor, Deus responde com consolo, força e esperança. Essa resposta não elimina automaticamente a dificuldade, mas nos capacita a enfrentá-la com perseverança. Outro aspecto importante é a disposição para servir. Deus responde a corações que se colocam à disposição para abençoar outros. O serviço não é apenas uma atividade, mas uma expressão de amor. Quando escolhemos servir sem buscar reconhecimento, refletimos o caráter de Cristo. Deus responde a essa atitude ampliando nossa influência espiritual e usando nossa vida como instrumento de transformação. A reciprocidade divina também nos chama a abandonar uma fé egoísta, centrada apenas em necessidades pessoais. Quando ampliamos nossa visão e passamos a buscar o bem do próximo, experimentamos uma fé mais madura. Deus responde a essa postura com alegria, contentamento e propósito. A vida cristã se torna mais significativa quando entendemos que somos chamados a ser canais da graça, não apenas receptores. À medida que permitimos que Deus nos transforme, nossa sensibilidade espiritual aumenta. Passamos a discernir melhor sua vontade, ouvir sua voz com mais clareza e responder com mais prontidão. Essa sensibilidade é fruto de um coração moldado pela presença de Deus. A reciprocidade divina se torna evidente quando percebemos que quanto mais nos rendemos, mais Deus age. Esse processo de transformação nos leva a uma fé autêntica e resiliente. Não dependemos mais apenas de circunstâncias favoráveis para crer, mas desenvolvemos uma confiança profunda no caráter de Deus. Essa confiança sustenta a nossa caminhada mesmo em tempos difíceis. Deus responde a essa fé madura com estabilidade emocional, discernimento espiritual e paz interior. Assim, a reciprocidade de Deus se revela como um convite constante à transformação. Ele age. Nós respondemos, Ele fala, nós ouvimos, Ele conduz, nós seguimos. Essa dinâmica nos forma, nos fortalece e nos prepara para viver plenamente o propósito para o qual fomos criados. Quando escolhemos responder com fé, humildade e perseverança, experimentamos um Deus que age de maneira viva, fiel e transformadora em nossas vidas. Ao chegarmos a uma compreensão mais completa da reciprocidade de Deus, somos conduzidos a enxergar esse princípio como um chamado à maturidade espiritual contínua. Deus não deseja apenas visitantes ocasionais de sua presença, mas filhos que caminham com Ele de forma constante e consciente. A maneira como respondemos ao longo do tempo molda não apenas nossa experiência com Deus, mas também o testemunho que deixamos ao mundo. A reciprocidade divina, nesse sentido, se torna uma jornada de crescimento que se estende por toda a vida. Um dos sinais mais claros de maturidade espiritual é a constância na fé, mesmo quando não há resultados imediatos. Deus responde à fidelidade silenciosa, aquela que não busca reconhecimento humano.
Muitas vezes o Senhor age de forma discreta, fortalecendo o interior antes de manifestar mudanças externas. Quando escolhemos permanecer fiéis, mesmo quando ninguém vê, demonstramos que nossa motivação está enraizada no amor a Deus, e não apenas nos benefícios que Ele pode oferecer. Essa postura atrai uma ação profunda e duradoura do Senhor. A reciprocidade de Deus também se manifesta na forma como lidamos com o chamado que Ele nos confia. Cada pessoa recebe responsabilidades diferentes, de acordo com sua capacidade e propósito. Quando aceitamos esse chamado com seriedade e dedicação, Deus responde ampliando nossa visão e nossa influência espiritual. Não se trata de posição ou reconhecimento, mas de impacto. Deus age por meio daqueles que estão dispostos a servir com fidelidade, mesmo em áreas simples e discretas. Outro aspecto essencial dessa maturidade é a disposição para aprender continuamente. Um coração ensinável permanece aberto à direção de Deus, mesmo após anos de caminhada espiritual. Deus responde à humildade intelectual e espiritual, revelando verdades mais profundas e conduzindo a um entendimento mais amplo de sua vontade. A estagnação espiritual muitas vezes ocorre quando acreditamos que já sabemos o suficiente. A reciprocidade divina nos lembra que sempre há mais a aprender quando caminhamos com Deus. A forma como lidamos com as mudanças também revela a nossa postura diante desse princípio. Deus frequentemente nos conduz a novas etapas exigindo fé e adaptação. Quando resistimos às mudanças, perdemos oportunidades de crescimento. Quando confiamos e avançamos, mesmo com receio, Deus responde com direção clara e fortalecimento interior. A reciprocidade divina se manifesta quando escolhemos confiar no caráter de Deus, mesmo quando o caminho é desconhecido. A maturidade espiritual também se expressa na maneira como lidamos com conflitos e diferenças. Deus responde a corações que escolhem a paz, a reconciliação e a verdade. Quando optamos por resolver conflitos com amor e sabedoria, refletimos o caráter de Cristo. Deus honra essa postura trazendo restauração, cura e unidade. A reciprocidade divina nos ensina que não podemos esperar a ação de Deus em nossos relacionamentos se não estivermos dispostos a agir conforme sua vontade. Outro ponto importante é a fidelidade nas palavras. A maneira como falamos revela o estado do nosso coração. Deus responde àqueles que escolhem palavras que edificam, encorajam e promovem vida. Palavras negativas, críticas e destrutivas criam ambientes espirituais pesados. Quando escolhemos falar com sabedoria, alinhando nossas palavras com a verdade e o amor, Deus responde trazendo paz, clareza e edificação. A reciprocidade de Deus também se evidencia na forma como lidamos com o sucesso e a prosperidade. Quando reconhecemos que tudo vem de Deus e mantemos um coração grato e humilde, Ele continua confiando mais. O orgulho e a autossuficiência, por outro lado, interrompem o fluir da graça. Deus responde à gratidão com contentamento e equilíbrio, ensinando-nos a administrar bem aquilo que recebemos. À medida que amadurecemos espiritualmente, aprendemos a confiar em Deus não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Essa confiança profunda nos permite descansar, mesmo em meio a desafios. Deus responde a esse descanso com paz que excede o entendimento e com força renovada. A reciprocidade divina atinge seu ápice quando nossa fé se torna um estilo de vida, não apenas uma prática ocasional. Essa jornada de maturidade também nos prepara para influenciar outras vidas. Deus age por meio de pessoas que refletem seu caráter. Quando nossas atitudes revelam amor, integridade e fé, nos tornamos instrumentos da ação divina no mundo. A reciprocidade de Deus se expande além de nós, alcançando outros por meio do nosso testemunho. Ele responde à fidelidade pessoal com impacto coletivo. Por fim, compreender a reciprocidade de Deus nos leva a uma entrega completa. Conhecemos que nossa vida não nos pertence, mas é um instrumento nas mãos do Senhor. Essa entrega não é perda, mas ganho. Deus responde à entrega com propósito, direção e plenitude. Vivemos não mais guiados por circunstâncias, mas pela vontade de Deus. Assim, a reciprocidade divina se revela como um caminho de crescimento, transformação e maturidade. Deus age continuamente e nós somos chamados a responder com fé
obediência e amor. Quando essa dinâmica se torna parte da nossa vida, experimentamos um relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor, marcado por sua presença constante e por uma fé que produz frutos eternos. Ao prosseguirmos nessa reflexão, a reciprocidade de Deus se revela como um princípio que conduz o crente a uma vida de consciência espiritual mais profunda. Não se trata apenas de saber que Deus responde às atitudes do coração, mas de viver diariamente com essa consciência. Quando entendemos que cada decisão, pensamento e postura interior tem valor espiritual, passamos a viver de maneira mais atenta, sensível e alinhada com a vontade do Senhor. Essa consciência transforma a forma como encaramos a vida, as pessoas e até mesmo nós mesmos. Um dos efeitos mais claros dessa consciência é o desenvolvimento do discernimento espiritual. Deus responde a corações atentos que desejam compreender sua vontade antes de agir. Quando cultivamos o hábito de buscar a orientação de Deus, aprendemos a distinguir entre o que é apenas bom e o que é verdadeiramente da vontade dela. Esse discernimento nos protege de decisões precipitadas e nos conduz por caminhos mais seguros. A reciprocidade divina se manifesta quando Deus confia direção àqueles que demonstram disposição para ouvir. A sensibilidade espiritual também cresce à medida que respondemos corretamente às pequenas direções de Deus. Muitas vezes o Senhor fala de maneira sutil, por meio da consciência da palavra ou de circunstâncias simples. Quando obedecemos a essas orientações aparentemente pequenas, Deus responde revelando coisas maiores. Ignorar essas direções, por outro lado, pode gerar insensibilidade espiritual. A reciprocidade divina nos ensina que a obediência nas pequenas coisas prepara o coração para responsabilidades maiores. Outro aspecto importante dessa caminhada é a forma como lidamos com as expectativas. Quando compreendemos a reciprocidade de Deus, aprendemos a alinhar nossas expectativas à sua vontade. Não exigimos respostas imediatas, nem tentamos forçar resultados. Em vez disso, confiamos que Deus age no tempo certo. Essa postura gera paz interior e nos livra da ansiedade. Deus responde a esse descanso com clareza e fortalecimento espiritual. A reciprocidade de Deus também se expressa na forma como lidamos com o fracasso. Errar faz parte da caminhada humana, mas a diferença está na resposta ao erro. Um coração consciente não se afasta de Deus por causa do fracasso, mas se aproxima ainda mais. Deus responde a essa humildade com restauração e aprendizado. O fracasso, quando entregue a Deus, se torna uma ferramenta de crescimento e não um obstáculo definitivo. A maneira como lidamos com a verdade também revela a nossa postura espiritual. Deus responde àqueles que amam a verdade, mesmo quando ela confronta. Um coração disposto a ser corrigido cresce em maturidade. Resistir à verdade, por outro lado, endurece o coração. A reciprocidade divina se manifesta quando escolhemos viver na luz, permitindo que Deus revele áreas que precisam de ajuste. Essa escolha traz liberdade e cura interior. Outro fruto dessa consciência espiritual é a responsabilidade no testemunho. Quando entendemos que Deus age por meio das nossas atitudes, passamos a viver de forma mais coerente. Sabemos que nossas palavras e ações influenciam outras pessoas. Deus responde a essa responsabilidade usando nossa vida como instrumento de edificação. A reciprocidade divina se amplia quando percebemos que nossa caminhada com Deus não é apenas pessoal, mas também coletiva. A forma como lidamos com o silêncio de Deus também revela a maturidade espiritual. Nem sempre Deus fala de maneira clara ou imediata. Existem períodos em que ele parece silencioso e esses momentos testam nossa fé. Quando escolhemos continuar confiando mesmo no silêncio, Deus responde fortalecendo nosso interior. Esse silêncio não é ausência, mas um convite à profundidade. A reciprocidade divina se manifesta quando permanecemos fiéis mesmo sem respostas visíveis. A consciência da reciprocidade de Deus também nos leva a valorizar mais a presença dele do que suas bênçãos. Quando buscamos a Deus por quem Ele é e não apenas pelo que Ele pode fazer, nossa fé se torna mais pura. Deus responde a essa busca sincera com intimidade. A presença de Deus passa a ser suficiente independentemente das circunstâncias externas.
Outro ponto importante é a forma como lidamos com a obediência quando ela exige renúncia. Muitas vezes, seguir a vontade de Deus implica abrir mão de desejos pessoais. Quando escolhemos obedecer, mesmo com sacrifício, Deus responde com paz interior e propósito. A reciprocidade divina nos lembra que nenhuma renúncia feita por amor a Deus é em vão. À medida que essa consciência espiritual cresce, nossa vida se torna mais alinhada com o céu. Não vivemos mais guiados apenas por impulsos, emoções ou pressões externas, mas por convicções espirituais. Deus responde a essa postura com estabilidade emocional e clareza de propósito. A reciprocidade divina se torna um estilo de vida, não apenas um conceito teológico. Essa caminhada também nos ensina a confiar na fidelidade de Deus em todas as áreas da vida. Aprendemos que Ele responde à fidelidade com fidelidade, à confiança com direção e à entrega com plenitude. Essa certeza nos sustenta em tempos difíceis e nos mantém firmes quando tudo parece incerto. Assim, a reciprocidade de Deus nos conduz a uma vida de consciência espiritual, onde cada atitude importa e cada resposta tem significado. Vivemos não apenas reagindo às circunstâncias, mas escolhendo responder a Deus com fé, obediência e amor. Essa resposta constante transforma a nossa caminhada e nos permite experimentar um Deus presente, ativo e profundamente envolvido em nossa vida diária. Ao concluir essa reflexão, a reciprocidade de Deus se apresenta como um convite final à entrega plena e consciente. Depois de compreender que Deus responde às atitudes do coração, às escolhas diárias, à perseverança, à humildade e à fé, somos levados a reconhecer que esse princípio não é apenas uma verdade espiritual, mas um caminho de vida. Ele define como caminhamos com Deus, como crescemos espiritualmente e como cumprimos o propósito para o qual fomos chamados. A reciprocidade divina não nos aprisiona em regras, mas nos liberta para viver uma fé autêntica e transformadora. Chega um momento na caminhada espiritual em que entendemos que não basta conhecer princípios, é necessário vivê-los. Deus responde a vidas rendidas, não apenas a palavras bonitas ou intenções vagas. Entrega plena significa confiar a Deus não apenas áreas confortáveis da vida, mas também medos, planos, sonhos e expectativas. Quando escolhemos entregar tudo, Deus responde com direção clara e com a paz que nasce da confiança total. Essa entrega também nos leva a uma fé mais profunda e estável. Não somos mais movidos apenas por emoções ou circunstâncias favoráveis, aprendemos a confiar em Deus mesmo quando não vemos resultados imediatos. Essa fé amadurecida sustenta a nossa caminhada e nos permite permanecer firmes em tempos de incerteza. Deus responde a essa fé com segurança interior e com a certeza de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece instável. A reciprocidade de Deus se manifesta de forma poderosa quando entendemos que nossa vida é um altar. Cada atitude, cada escolha e cada resposta a Deus se torna uma oferta. Quando vivemos dessa maneira, nossa fé deixa de ser fragmentada e se torna integral. Não existe mais separação entre espiritual e cotidiano. Deus age em todas as áreas da vida, porque todas elas foram colocadas diante dele. Essa consagração contínua cria um ambiente onde a presença de Deus se manifesta de forma constante. Outro aspecto importante dessa conclusão é o entendimento de que a reciprocidade divina nos prepara para deixar um legado espiritual. Nossa caminhada com Deus não termina em nós mesmos. As atitudes que escolhemos hoje influenciam pessoas ao nosso redor e até gerações futuras. Deus responde à fidelidade pessoal usando nossa vida como instrumento de inspiração e transformação. O impacto da reciprocidade divina se estende além do tempo presente. A maturidade espiritual alcançada por meio desse princípio também nos ensina a lidar com a vida com equilíbrio. Aprendemos a celebrar as vitórias sem orgulho e a enfrentar as derrotas sem desespero. Deus responde a essa postura equilibrada com sabedoria e discernimento. A vida deixa de ser uma montanha-russa emocional e se torna uma jornada firme, sustentada pela confiança no caráter de Deus. A reciprocidade de Deus nos conduz ainda a uma esperança viva. Mesmo diante das dificuldades do mundo, mantemos os olhos firmes nas promessas do Senhor.
Essa esperança não é ilusória, mas fundamentada na fidelidade de Deus ao longo da história e da nossa própria caminhada. Deus responde a essa esperança, renovando nossas forças e nos capacitando a seguir adiante, mesmo quando o caminho é desafiador. Também aprendemos que a reciprocidade divina não significa ausência de lutas, mas presença de Deus nas lutas. Quando respondemos a Deus com fé e obediência, Ele não promete um caminho sem dificuldades, mas garante sua companhia. Essa presença transforma a maneira como enfrentamos os desafios. Deus responde a confiança com coragem, a entrega com força e a perseverança com vitória no tempo certo. Ao final dessa jornada, percebemos que a reciprocidade de Deus revela o seu desejo profundo de relacionamento. Ele não busca servos distantes, mas filhos próximos. Cada resposta correta do coração fortalece esse vínculo. Deus se alegra em caminhar conosco, em nos ensinar, corrigir e conduzir. A reciprocidade divina é, acima de tudo, uma expressão do amor de Deus, que responde àqueles que o buscam com sinceridade. Essa compreensão nos leva a viver com propósito. Não caminhamos mais sem direção, mas conscientes de que cada passo tem significado. Deus responde a essa vida intencional abrindo portas, trazendo clareza e usando nossa história para a sua glória. A vida cristã se torna uma parceria viva, onde Deus age e nós respondemos em um ciclo contínuo de amor, fé e obediência. Por fim, a reciprocidade de Deus nos convida a uma decisão diária. Todos os dias somos chamados a escolher como responderemos ao Senhor. Com indiferença ou com entrega, com medo ou com fé, com resistência ou com obediência. Deus continua sendo fiel, presente e amoroso. A forma como experimentamos sua ação dependerá da resposta que damos a esse chamado. Que essa verdade nos leve a viver uma fé viva, consciente e comprometida. Nossas atitudes reflitam um coração totalmente rendido a Deus, para que sua ação se manifeste plenamente em nossa vida. Assim caminharemos não apenas conhecendo sobre Deus, mas vivendo uma experiência profunda e transformadora com Ele, marcada por reciprocidade, intimidade e propósito eterno.